Beleza, pessoal? Tudo beleza? Tá gravando? Vamos postar a porta aqui. Tá gravando? Tá. Igor, empurra essa. Pessoal, boa tarde. Só pra já tá gravando? Já. Ah, tá. Então, ó, começar às 14h11. Boa tarde a todos. Dando início aí na terceira reunião da comissão, onde hoje aí vamos estar ouvindo aí alguns convocados. Você pode falar um pouquinho, Zó? Vou iniciar então de novo, né? Boa tarde a todos. Dando início hoje aqui na terceira reunião da comissão da investigação, onde hoje nós vamos ouvir algumas pessoas convocadas aqui para estar presente. Então, estamos dando abertura nesse momento aí e vamos já também de imediato chamar o primeiro que está na lista para ser ouvido, né? Que é a senhora Leila. Ok? Alguém tem alguma coisa para falar? Presidente, chegou a informação de que duas das pessoas convocadas, o senhor Xisto e o senhor Evandro, não estarão nem hoje nem amanhã. Eu gostaria de solicitar que regimentalmente se cumprisse comissão coercitiva para que eles estejam presentes. Vamos ver sobre isso, que eu acho que o Ivan está convocado para amanhã, né? O Evandro para amanhã e o dono da empresa para hoje. Para hoje. Dois protocolaram por ofício que não virão. O ofício chegou na nossa mão aqui. Qual é a justificativa dela? O primeiro alegou que está em viagem e o segundo que o advogado dele tem audiência no mesmo horário da convocação. Vamos pedir que traga esse ofício também para a gente apresentar. Eu entendo que, ainda que o advogado dele tenha audiência no mesmo dia, o Poder Judiciário, o interesse do Poder Judiciário não se sobrepõe ao interesse do Poder Legislativo. É perfeitamente possível ele pedir a remarcação da audiência dele para acompanhar o cliente aqui. Embora, até o momento, o senhor Evandro seja um depoente, não um investigado. Aliás, nem ele, nem o senhor Xisto. Certo. Então, já chamar a lei. Por enquanto, é aquilo que o relator for apurar. A gente tem um fato sendo investigado, mas para preservar o direito de defesa, o amplo contraditório, nós não estamos tratando ninguém como acusados ou réus ainda. E declarar também que hoje está todos das comissões presentes. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, até mesmo porque fui criticado, inclusive por membros da CPI, sobre minha ausência nas duas últimas reuniões. A primeira reunião estive presente de forma online, e na primeira reunião eu já pude constatar a ineficácia dessa CPI, tendo o relator, o eleito vice-prefeito, tendo como presidente o vereador de base também, Oliveira, e como membro da CPI, o líder do prefeito, e eu pensei, o que vai servir essa CPI? Fora essa questão que os membros aqui dessa CPI nem sequer possam sonhar em um dia querer caçar o prefeito ou dar um parecer favorável de uma cassação do prefeito, eu gostaria de saber dos pares qual é realmente a eficácia, porque também com relação ao tempo regimental, nós não temos tempo hábil para conclusão dessa CPI, ou seja, até o dia 31 de dezembro, se a gente não tiver a conclusão dessa CPI, ela vai ser extinta regimentalmente, não vai ter mais valor algum. Aí eu queria saber o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. Isso está sendo, ao meu ver, está manchando a imagem da Câmara Municipal. O que teríamos que fazer? A partir do ano que vem, aí sim, eu sou o primeiro
até para fazer a denúncia para a criação de uma nova CPI para poder investigar esses fatos. Mas essa CPI que estamos apurando aqui hoje, para mim, não passa apenas de um lobby aí, né, para poder vereadores aparecer, enfim, no final de mandato. É isso que eu estou percebendo, porque todo mundo sabe que essa CPI não vai dar em nada. É o que eu penso e eu gostaria de ouvir de vocês, tecnicamente, inclusive do procurador, a função dessa CPI, se realmente nós teremos prazo regimental para concluir, porque nós estamos convocando aqui para Oitivas pessoas que estão saindo do trabalho deles, deixando o trabalho deles para vir aqui para ser ouvido numa CPI, que, ao meu entendimento, não vai ter nenhuma serventia para o município. Então eu quero aproveitar a fala do vereador Hélio, até para esclarecer alguns posicionamentos que houveram nessa CPI, na verdade fora dela, acerca de uma possibilidade de suspeição minha por ser vice-prefeito eleito. O prefeito Coronel Dimas, ele não é suspeito nesse contrato, a investigação do Ministério Público não leva nenhum indício acerca dele, porque caso levasse, o processo já deveria ser remetido a outro órgão ministerial competente, já que o prefeito ele tem foro privilegiado. Portanto, se trata de uma possível irregularidade no âmbito da administração pública, sem ligação direta com o prefeito Coronel Dimas. Aí eu não vejo que tenha uma suspeição, até porque, mesmo enquanto vereador e enquanto futuramente vice-prefeito eleito, eu tenho o dever legal de fiscalizar o cumprimento dos contratos e a forma que eles são conduzidos na administração pública. Eu concordo com o vereador Hélio Davan de que o tempo é curto, mas nós temos aqui uma CPI que preencheu todos os requisitos. Fato determinado, um prazo, ainda que pequeno, já determinado também para a CPI, para a gente fazer essa investigação, e cabe, e 1/3 das assinaturas dos vereadores, o que também preencheu, esse critério também foi preenchido. Então a CPI tem todos os requisitos, nós nesse tempo temos que fazer o melhor que possa ser feito. Certamente não será o ideal, acredito, por questão do tempo. O Ministério Público em 6 meses ainda não chegou ao final da sua investigação, mas nós poderemos certamente contribuir com a investigação do Ministério Público com um pouco aqui que a gente conseguir fazer nesse tempo, conversando com potenciais pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento desse contrato, analisando a documentação. Meu objetivo é fazer um relatório que contribua para a continuidade da investigação do MP ou, quiçá, da própria Câmara Municipal na nova legislatura, em consenso aí com os meus pares, colegas vereadores. Mas, então, divirjo aí da questão da suspeição, mas acolho a questão do tempo. Porém, a gente tem que fazer do limão uma limonada, vereador, nesse curto período, e é o que nós, enquanto vereadores indicados pelos partidos, temos a obrigação de fazer, o meu. Eu quero comentar também sobre esse tema, veja assim, sobre suspeição dos membros da CPI. Eu estou aqui, vereador Hélio, não porque eu pedi, não porque o prefeito pediu, mas porque o líder do meu partido me indicou, né? Me indicou, aqui estou para fazer o melhor possível. Eu não estou aqui porque é o líder do governo, precisa ser indicado, ou alguém tinha interesse que eu fosse indicado. Apenas fui indicado pelo atual líder do meu partido e assumi a função, estou aqui para fazer o melhor possível. Agora, sobre tudo mais, eu penso o seguinte: a gente trabalha com as ferramentas que tem, na vida é assim, né? Sempre, com as ferramentas que tem, com o tempo que tem, e sempre buscando fazer o melhor possível. Então, vamos fazer o melhor possível dentro do tempo que temos, e é o melhor que nós podemos fazer para contribuir com essa causa. Fazer o melhor, independente do resultado ser uma maravilha, um resultado bom, mas tem que fazer o melhor que nós conseguimos. É isso que estamos fazendo, com leituras, com escolha de pessoas que podem contribuir, segundo pensamos no início
desse processo, e agora é deixar as coisas acontecerem. E sobre o dar em nada, assim, não vejo dessa forma, porque se existe fato determinante apurado, existe uma consequência, sempre, né? Então, não me preocupo com isso. Presidente. Bom, deixa eu só concluir para poder falar. Eu também quero dizer que não vejo que nós estamos fazendo uma perca de tempo. Porque se existir uma denúncia, chegou até essa casa, o próprio Ministério Público também já está bem mais avançado que a gente, e a gente não podemos esperar o outro mandato chegar, porque aqui está o vice do prefeito, porque como eu sou amigo do prefeito, o senhor também é amigo do prefeito, né? Eu também fui indicado pelo presidente da casa, até pensava que era pelo líder também, mas fui convocado aí, indicado pelo presidente da Câmara. E eu sempre falo, sempre trabalhei com transparência. Tá certo que o tempo curto, talvez nós não consiga aí concluir, mas vamos contribuir, como foi falado aí pelo colega vereador Igor. E a gente pode ter um avanço aí, porque se não concluir, não terminar, ela pode ser aberta aí para o próximo ano, novamente, e a gente já tem a Câmara aí com avanço dessa investigação. Então, não vejo que é perca de tempo aqui, não. Se o vereador acha que é uma perca de tempo, ele pode se ausentar da sessão, mandar indicar o outro, mas aqui a gente está fazendo um trabalho certo. Estão trabalhando aí honestamente e seriamente, né? Porque eu sou amigo do prefeito, porque alguém de confiança dele errou, porque nós vamos passar a mão na cabeça, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça. Passa a palavra ao Bruno e depois em seguida nós vamos já chamar. Presidente, quero deixar muito claro, concordo com o vereador Hélio no quesito da suspeição, porque esta tem sido a demonstração muito clara do Poder Executivo. Aliás, no dia 6 de setembro, o Poder Executivo conclamou uma coletiva de imprensa com vários canais para desmentir a questão do superfaturamento das obras, e não para apurar. Quanto ao que a CPI vai produzir, seja do relatório, seja da documentação e das respostas que foram dadas aqui, e da pertinência destes fatos ou não, a população, o eleitor, a imprensa que vai formular a sua opinião. Por isso é fundamental, e eu venho pedindo desde o começo, desde o início do protocolo da CPI aqui, lá no final de agosto, começo de setembro, para que as decisões fossem tomadas rápidos, para que a auditoria fosse feita, para que houvesse tempo hábil, e nos resta ouvir as pessoas para que o relator possa, de forma ilibada ou não, de acordo com o que convier, produzir esse relatório. Se esse relatório será aquilo que atende a função desta Casa Legislativa, o tempo vai dizer, porque ficará muito feio a Câmara fazer um relatório isentando completamente o poder público de qualquer responsabilidade nessa situação, e depois a Justiça definir que há um escândalo grande por trás desta situação, inclusive com responsabilização dos membros da comissão, que podem estar prevaricando. E eu acho que as justificativas que a gente tem que dar depois. A gente está justificando antes o fracasso de uma CPI. Então a gente está perdendo tempo, a gente poderia estar ouvindo as testemunhas, fazendo as conduções que forem necessárias, e a gente está aqui se justificando o porquê que a imprensa falou isso, o porquê que as pessoas estão cobrando isso. Vamos ouvir as pessoas. Então vamos ouvir.